Segundo episódio, Pode Fé no ar. Então, viva mais. Viva bem, na verdade. Não tem mais. A gente ficou triste que acabou. Claro que não. O Pode Fé é sobre testemunhos, é sobre mudança de antes de Cristo, depois de Cristo, como aconteceu na minha vida, que vocês já conhecem o meu testemunho. E hoje eu estou muito honrado. Tem um boneco diferente que vocês estão enxergando aqui. A gente já vai descobrir quem está aqui e por que tem esse boneco. Mas nós temos uma história. Eu preciso dar um spoiler antes, porque nossas famílias sempre foram amigos. A gente frequentava os mesmos clubes. Eu estou olhando para ele, vocês ainda não veem. A irmã é muito minha amiga, a mãe, o pai é um senhor dos mais honrados que eu já conheci dentro da nossa sociedade aí e dentro da nossa cidade. Mas todos eles, assim, alto sarrafo, porque educados primeiramente, e muito gentis, muito humildes, muito tranquilos pelo tamanho da grandeza. E não tem como, assim, foi rápido, o Espírito Santo agiu muito rápido, porque eu soube, eu com a irmã dele, não posso falar ainda o nome, conversando no Instagram, eu tinha o WhatsApp, a gente conversando junto. Ele está no Rio de Janeiro, não sei o que. Eu falei, vamos dar um jeito, e ele vira Lages. Ele é lagiano, com certeza, lagiano bem raiz, mas está em Balneário Camboriú agora, morando em Balneário Camboriú. Com quem a gente está aqui? A irmã é a Silamara, para quem conhece, mas doutor Luiz Aurélio Viapiana Paz, advogado, né? Porque eu confundi com o irmão que é dentista, mas é porque eles são tão amigos, eles são tão próximos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Robson. Uma alegria estar aqui contigo nesse convite. Muito bem-vindo. E já começo falando de fé, né? Que claro. bênção você poder falar um pouco, trazer o podcast falando de fé. Né? Exato, eu acho que isso é fundamental. De fundamental importância que contemos para as pessoas o antes de Cristo e o depois. Com certeza. Porque temos testemunho, com certeza. né? Porque vivemos outras coisas que não eram o correto, vamos dizer, porque acostumamos pela sociedade, mas depois o Espírito Santo para e diz, agora precisa decidir. Com certeza, com certeza. E houve uma decisão. Conta, você é lagiano, todo mundo já te conhece muito bem, graças a Deus, mas assim, como foi tudo? O que você quer falar aqui? Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouco da história da família, que já tem essa conexão de longa data. Sim. E falar da vida da gente sempre é mais difícil a gente falar muito da nossa vida. Todo mundo sempre tem suas histórias para contar. Sim. Histórias boas, às vezes não tão boas. Não tão boas. Mas sempre é muito bom a gente poder olhar para o passado e dizer, olha, eu vivi uma vida digna de ser contada. E é isso Sim. que eu vim falar hoje aqui para você, sobre viver uma vida digna de ser contada. Exatamente, né? exatamente. Então, eu nasci no ano de 84, tenho 40 anos, nasci em maio, 27 tá novo, de maio. Tá novo. 27 de maio, nem tão novo, né? 27 tá de maio de 84. Como você bem falou, filho de Luiz Ademar Paz, né? Exato. Um emblemático político na cidade, foi funcionário público, querido. Empreendedor desde muito cedo. E o que mais fica na vida da gente são os legados que as nossas famílias nos deixam. Porque o maior patrimônio, a maior herança é o legado. É o legado. Não é herança, né? É o legado. É o legado, né? O legado. Exatamente. Esse é o maior patrimônio, são os valores que nossos pais nos deixam. E a minha mãe amada, né? A Tarsila Viapiana Paz, né? Não tem como não falar. Um beijo, um abraço aí. Então, os valores vêm de base, né? Vêm da família. Por isso que eu venho falar de família hoje aqui. Sim. E digo que estou muito feliz em poder olhar para o passado e contar essa história um pouquinho, compartilhar essas novidades, essa caminhada na fé cristã, que a gente percebe como as pessoas estão hoje precisando mais conhecer esse verdadeiro amor que vem de Cristo. Né? Exatamente. Como a sociedade já estava doente, mas está mais. Com certeza. Como as igrejas estão queimadas porque estão só com placas. Exato. E nós somos irmãos. A pastora acabou de dizer agora há pouco que não somos primos, somos irmãos. Então não precisamos de placas, de denominações. Jesus não fez uma religião, né? Não colocou biblicamente ali e nas escrituras e nem nada de que somos crentes, não somos evangélicos, católicos, somos irmãos. Exato. Em Cristo, ponto. Exato. Né? É sobre isso. Como foi essa conversão? Então, a minha história, ela vem, como a grande maioria dos brasileiros, vem de uma base católica. Né? Apostólica romana, Apostólica romana, família já, né? Sempre frequentando essa seara católica. Sim. E vou te dizer que foi muito importante. Eu estudei em colégio
religioso, Colégio Sim. Santa Rosa de Lima, das Freiras. Sim, Então, sim. ali já começou aquela sementinha de ter a aula de religião dentro da escola. Isso já começa a formatar, que eu acho que é uma pena que muitos dos colégios hoje, infelizmente, deixam de lado esse lado mais, e nem digo questão de religião mesmo, estou falando Sim. aqui de espiritualidade, de buscar mais a Deus, de Sim, ler a sim. Bíblia, ensinar a Bíblia Sagrada. Então eu vejo que começou ali a sementinha, e eu tive várias experiências ao longo da minha vida desses 40 anos, mas posso te dizer mais especificamente que lá no ano de 2012 aproximadamente eu ganhei a primeira Bíblia de um Que primo lindo. que era pastor na Sim, época, e ele sim. me deu aquela Bíblia com todo carinho e falando um pouco sobre Jesus Cristo, e foi uma dedicatória bacana. Eu tive um momento que eu frequentei algumas igrejas, conheci em Balneário Camboriú as primeiras Sim. igrejas evangélicas Sim, lá, né? sim. E depois de um tempo passou-se alguns anos, eu acabei vindo morar em Lages, aí continuei frequentando a igreja católica, mas as viradas de chave, elas vinham acontecendo, como eu disse, não é pela religião, mas sim por esse tocar do Espírito Exato. Santo, né? Que nós percebemos Tocar, que de repente vem aquela cobrança de participar mais da palavra, buscar mais a Deus. E de ouvi-lo, né? De ouvi-lo. Né, Luiz? Assim, a gente estava falando com a pastora novamente, replicando isso. Ouvir o Espírito Santo. Exatamente. De que forma? Tem várias formas. Exato. Ele nos direciona, não vá por aqui ou vá por aqui. Exato. Ou pare, não vá, ande. Tem esse formato. Eu estava contando para ela o meu testemunho, que eu nunca tinha ouvido a voz do Espírito Santo. Ouvi agora, há pouco, um mês atrás. Que bacana. Então, assim, foi emocionante demais e continua sendo. Que bacana. Sou movido por ele, e acho que aconteceu na sua vida a mesma coisa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí naquele momento ali em 18 o pai fez uma cirurgia, e aí uma tia que também é convertida convidou, vamos comigo no culto, vamos lá orar pelo seu pai, a Sim. igreja está orando por ele. Eu falei, tá, eu vou. E aí começou ali 2018, aí depois vieram algumas experiências, foram aos poucos, fui me dividindo entre Sim. algumas igrejas, conhecendo a palavra, porque eu sempre fui dessa opinião, que não é uma placa de igreja que vai Jamais, fazer jamais. com que você tenha essas experiências vivas, Exato. né? E aí E nem sempre Cristo vai estar ali. né? Exatamente. E aí foi no ano de 2022 que eu tomei a decisão, então comecei a ser mais incomodado pelo Espírito Santo, comecei Muito, né? a buscar e comecei a frequentar algumas igrejas, e foi quando eu me aproximei mais desse Cristo que nos ama tanto, que é um amor que não tem explicação, Não tem. porque comecei através de um amigo, quero até transmitir um abraço, ele, Marcel Wolfert, amigo de infância, Sim, sim. que é convertido também. Ele convidou para a gente fazer um estudo bíblico. Vamos fazer um estudo sobre o que é o reino de Deus. Eu até fui fazer um discipulado, até então eu não conhecia o que Sim. era. Então ele e a esposa dele me acolheram num momento difícil, que eu tinha recém perdido meu pai. Então Sim. foi um momento de... Foi uma perda para nós todos. muito né? profunda, e eu vim assim buscando mais explicações sobre a vida, sobre Deus. Tive algumas mudanças também profissionais, que foi um ano de grandes mudanças, 2022. Porque, de 21 para 22. porque ele mexe, né? Mexe. Ele mexe com tudo. Sem dúvidas. Né? A gente pensa assim, não, mudei só aqui, houve uma conversão. Não. Ele mexe, ele diz, agora o meu plano tu vai seguir. Com certeza. Não é mais o teu, não é pelo teu braço. Exatamente. E isso esse virada de chave foi acontecendo aos poucos, até que fiz o estudo em julho, tomei a decisão então de ser batizado verdadeiramente Sim, nas nas águas, né? Fizemos uma cerimônia linda, foi somente eu batizado naquele momento, que foi esse casal de amigos com mais o pastor da igreja que vem, Sim. que é de Porto Alegre. A denominação não tem denominação, é uma igreja, se denomina Família em Cristo ali, né? Sim. Então eles têm um sistema diferente, é mais igreja em células nas casas. Sim, sim. De discipular as pessoas, né? Então são discipuladores. E foi muito bacana. Então eu batizei ali em julho, e dali pra frente comecei a viver mais essa nova vida de conhecer, né? Me tornei uma nova criatura. Sim, sim. E passei então a ter mais comunhão com esse Cristo, que até então para mim, desde muito pequeno, eu sempre via falar desse Deus, mas era um Deus que... Intransponível, que a gente não tinha acesso. Exatamente, eu não conhecia esse amor, esse acolhimento, e muitas vezes... A gente tinha medo, né? Tinha temor. Né? Então a gente aprende a rezar, aprende a falar de Deus na escola, na família, mas as experiências, e quando você passa a entender que você deve confiar o seu caminho ao Senhor e Ele tudo mais o fará, Sim, é a maior virada que um ser humano pode ter. Eu posso te dizer com toda certeza que desde então eu tenho vivido grandes experiências na minha vida pessoal, profissional, familiar, e vejo que realmente isso me fez muito bem. Assim, porque houve essa renúncia, né? Exato. Assim, as pessoas precisam entender. Me batizo nas águas, tem o batismo do Espírito Santo, que é outra história, né? Exato. Pode acontecer na hora, pode ser que não, pode ser que demore um pouco, mas precisa haver renúncia.
Sem dúvida. E posicionamento. Exatamente. E aguentar o propósito. O processo, na verdade, para chegar no propósito. Exatamente. E as pessoas não querem o processo. Não querem o processo. Elas querem correr do processo e chegar no propósito mais rápido. E o que eu vejo muito assim, as pessoas, muita gente vai à igreja, independente de qual for a religião. Sim. Buscam a Deus, mas o que eu percebo? Assim, quando não tem essa renúncia e esse entendimento, às vezes demora, o processo é mais dolorido. E não significa que não é aprendizado, porque às vezes a pessoa fala, agora me batizei e meus problemas acabaram. Pelo contrário. Aí que os problemas começam, porque aí você é incomodado pelo esse espírito que vem de Deus, que é o Espírito Santo, a se tornar uma pessoa melhor, a ter mais renúncia, a se posicionar, a abrir mão. E o vaso precisa ser quebrado inteiro. Tem que quebrar. Aquele homem precisa morrer e vai ser forjado novamente. Com certeza. E esse é o processo. Se fazer, né? Uma nova criatura. Uma nova criatura. E isso que é bacana, porque não significa que os problemas não virão, eles virão. E aí você começa a entender que quando você passa a não pecar mais, e pecar, que eu digo no sentido literal da palavra, não vamos ser crentes hipócritas de dizer, não, porque agora eu sou convertido, agora eu sou perfeito, não Estou é perfeito. santo, né? Ninguém está santo, né? Todos nós estamos suscetíveis a pecarmos. A vigiarmos e a orar todos os dias. E se você pegar na Bíblia, a história de Jesus Cristo traz várias situações de pessoas que pecaram e mesmo pecando, Jesus Cristo os acolheu. Nossa, sempre. E isso fez, né? Os próprios discípulos, a história dos discípulos nos mostram diversos erros, falhas. Sim. E sempre aquele amor de Cristo os perdoando. E a questão não é você não pecar, a questão é você reconhecer o pecado, renunciar a ele e não cometê-lo novamente. Exatamente. E não viver no pecado. Porque hoje que eu vejo que o evangelho, muitas igrejas acabam pregando o evangelho pop, que eu chamo. O que é? Evangelho coach, né? Pode pecar, porque se você pedir perdão, Deus vai te Tá perdoar. tudo certo. Não, mas nós temos o livre-arbítrio, de fato. Deus nos fez criaturas, Deus nos fez para que vivêssemos uma vida plena e abundante, acessando todas as riquezas que vêm dele. Mas as pessoas, muitas vezes, acabam se segurando que se pecarem serão perdoados e acabam vivendo uma vida pecaminosa por muito tempo. Vamos já esclarecendo. Se você pecar e acha que vai chegar lá e dizer assim, tu me perdoa, claro que ele vai perdoar sempre. Mas você precisa chegar até a cruz, prostrar-se, confessar seus pecados, pegar a sua cruz e seguir a sua história e segui-lo. É verdade. E o caminho é estreito, né? Como diz a própria palavra, o caminho do céu, ele é estreito. Exato. E nós nunca teremos essa certeza de que estaremos herdando o reino, mas nós que temos a convicção de que existe uma vida abundantemente melhor no reino do céu, você passa primeiramente a não querer pecar mais aqui, porque você quer estar nesta glória eterna prometida por ele, por Deus, através do seu Filho que veio para pagar pelos nossos pecados, purificar os nossos pecados e principalmente nos mostrar que existe uma vida no reino que é uma vida abundante. Por isso que eu vejo as pessoas, e vou te dar vários exemplos de pessoas que às vezes levam uma vida pregressa a vida toda, mas se no seu momento de morte se arrependem verdadeiramente, entregam a vida ao Senhor e pedem perdão, Deus vai acolhê-los. Agora, você precisa. Por isso que eu vejo a importância da leitura bíblica. Que as pessoas às vezes, eu escuto o pastor falar, muito bom ir na igreja. Claro, alimentar-se precisa. É necessário, mas a tua comunhão com Deus, ela vem na palavra. Exato. E através do Espírito Santo. Por isso que eu digo que eu tive várias experiências ao longo de toda a minha vida, mas em especial de 2022 para cá, eu tive experiências incríveis com Deus. E a mais incrível, gostaria de contar uma história. Mas claro, pode contar, fica à vontade. É uma história que ela como eu digo, a gente às vezes se batiza e acha que está tudo bem. E eu me batizei, mas eu estava no momento de vida solteira, né? Estava recém terminado um relacionamento e saí pelo mundo achando que podia aproveitar a vida mesmo estando batizado. Que tudo eu podia normal, sair, porque agora estou santo, está tudo bem. Que eu podia beber sem limite, que eu podia ir em festas e em baladas, até porque, depois posso falar um pouco sobre o meu passado também, já tive uma casa noturna. Claro que mas naquele momento... A gente vai contar isso depois. Vamos contar depois da Absolute. Mas eu imaginava então, Neto, que eu poderia viver uma vida de solteiro e no mundo. Exato. Até que aconteceu um episódio lá em 4 de fevereiro de 2023, mesmo já quase um ano batizado, a gente foi comemorar o aniversário de um amigo no famoso Caixa d'Água, no litoral catarinense. E entre comemorações e copos de vinho, copos de gin, de vodka, cerveja, então aquela mistura de bebidas que é um perigo e um problema.
Eu, então, nunca fui de beber muito e sempre fui fraco para bebida. Nunca fui de beber muito porque eu sei que meu limite era aquele. Mas como era uma festa de aniversário, Sim. a gente tá ali num clima de alegria, um amigo querido que eu tenho. Eu acabei, aconteceu um episódio de cair o celular deste amigo que estava de aniversário dentro da água. E eu, minha inocência, com meu coração generoso, que sempre herdei do meu pai, disse, não, vou tentar, o dia do aniversário dele não vai perder o celular, vou tentar ajudar aí a buscar o mora celular. perigo. E aí pulei na água, não estava embriagado, mas estava feliz, tinha bebido alguns goles ali com os amigos, e eu pulei na água para buscar o celular. E quando eu pulo na água, nós estávamos em 2 barcos encostados, o celular caiu entre os 2 barcos. Eu pulei, tentei buscar até relativamente nado, relativamente bem. Disse, eu vou tentar buscar o celular. Para leve engano, porque o fundo do mar é escuro e já tinha afundado, né? Mas foi questões de segundos. Eu pulei na água, não consegui pegar o celular e qual foi o meu problema? Como estava um pouco o mar estava um pouco mexido, os barcos eles abriam e distanciavam do outro, não estavam colados. Mas isso que é perigoso. Exatamente. E aí o que houve? Eu desci para buscar o celular e quando eu voltei, eu não consegui, uma escuridão absoluta, porque eram 2 barcos grandes, eu não conseguia enxergar o meio dos barcos e eu fui nadando para o lado, tentando achar o meio dos barcos ou o fundo do barco e simplesmente aconteceu que por quase 50 segundos, eu não sei exatamente quanto, quase 1 minuto, eu não conseguia localizar aonde eu estava. E aí, o que aconteceu? E aí eu digo que foi minha maior experiência com Deus. Eu comecei a ingerir água e aí me veio na minha mente, primeiramente, o meu pai, que já havia falecido. Disse, meu Deus, que triste para minha família perder. Meu pai faleceu pouco mais de um ano, tinha falecido, né? Foi 2022, 21, né? Ele 21, faleceu, 21. Então fazia 2 anos já que ele tinha falecido. Imagina para minha mãe perder um filho mais novo. Aí me vem tudo em flashes de segundos isso à mente. Me lembrei do meu pai, lembrei da minha mãe. E lembrei do Criador, que eu já era um filho amado por ele, batizado. Eu falei, meu Deus, me tira daqui. Foi quando eu tive uma visão no fundo do mar, na escuridão plena, de uma luz. E ao enxergar que a luz, eu comecei a nadar em direção desta luz. Foi quando eu consegui sair debaixo de um dos barcos, do barco já do lado, nem era o nosso. Sim. Então eu fui longe, para teres uma ideia que eu fui longe, né? E aí foi quando eu consegui sair, tinha tomado um pouco de água. Então eu tive 2 certezas. Primeiro, que eu quase tinha morrido. Sim. E a segunda certeza foi de que Deus me tirou do fundo do mar. Coisa linda. Então, se isso não é um encontro com Deus, então se isso não é o Espírito Santo te guiando, o que é, né? Exatamente. Essa história, ela se torna pública a partir de hoje, porque até Com então ela certeza. era privada aos meus amigos e à minha família, porque era uma história que eu até tinha vergonha, mas eu me sinto tão incomodado pelo Espírito Santo de contar essa experiência aqui neste teu programa, é o primeiro episódio, o primeiro lugar que eu falo sobre a minha vida. Imagina, e para nós é uma honra, porque é o 2º episódio do Pode Fé. Oh, que legal. Então eu sempre tive sempre fui uma pessoa pública, né? Sempre tive envolvido, filho de político, sempre estava envolvido com Grêmio Estudantil, sempre fui envolvido com... Que teve a Casa Noturna. Vamos falar Noturna. sobre isso. Deixa eu só corrigir, que o Caixadaço, para quem não conhece, é Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Fica, Na verdade, ele é Porto Belo, né? É Porto Belo, você precisa ir de barco. De barco, a gente embarca num barco ali na Marina de... Tem como ser na Tedesco, mas naquela ocasião saímos de Porto Belo. Sim, então as pessoas precisam entender por que aconteceu num barco, né? Não, aconteceu num barco no mar, né? Exato. E aí você busca na Bíblia quantos episódios de mar abrindo, de mão de Deus no mar. E aí eu tive... Ali foi uma virada de chave muito importante na minha vida. Ali foi quando eu tive a certeza que eu já tinha, mas que eu tive, assim, essa temência maior a Deus. Que Ele me deu uma segunda vida e uma oportunidade de hoje poder falar para o teu público que realmente não importa o tamanho do teu problema, não importa onde você esteja, na hora do leito da morte, na tua angústia, se você verdadeiramente crer em Deus, Ele vai te dar a salvação. A salvação no exato momento que Ele disser é agora. É verdade. Não somos nós. Não somos né? nós. É Vamos voltar agora um pouquinho para que as pessoas entendam o antes e o depois de Cristo. Bacana. Você teve uma casa noturna em Lages. Tive uma casa noturna. Famosa. Famosa, Absolute, né? Absolute, claro. Absolute, na verdade, para quem não lembra, vamos lembrar aí. Porque a Brindes Lages era da família de vocês. Exatamente. E no barracão da Brindes Lages, onde ficava a casa também, eu acho, por um tempo ficava ficou. nos fundos ficou, né? da Brindes Lages. E aí você, foram os irmãos que montaram os dois? Eu montei inicialmente sozinho, depois o Tarcísio, meu irmão, entrou junto. Sim, Tarcísio, um abraço, quase confundi, mas é porque a gente está muito tempo sem se ver. Sem problema. Então, assim, na Absolute era uma casa famosa, Exato. maravilhosa, fui várias vezes, tinha festas, nossa, legais.
porém do mundo. Exatamente, porém do mundo. Porém do mundo. Então, assim, ali era uma outra história. É uma outra né? história. Isso foi o antes de Cristo. Para que as pessoas só saibam Bacana, é com importante quem a gente está falando. falar um pouquinho, né? Falar ou contar essa história. Então, assim, as pessoas precisam entender, né, Luiz? Assim, temos um testemunho, precisamos falar. Exato. Porque outras pessoas serão atingidas por Cristo. Tenho certeza E disso. atingidas em cheio pelo Espírito Santo. Tenho certeza disso. Esse teu testemunho que você conta agora já me deixou emocionado, porque é muito bonito. Eu acho que você tem que abrir cada vez mais. Exato. E falar. Eu sei que você já tem o dom da comunicação também, por ser um bom advogado também, mas acho que isso é só o começo agora de uma nova virada. As igrejas, não é falar de placa, mas assim, tu congrega nas igrejas de Balneário, aqui, como é que é? Sim, desde a caminhada com Cristo, eu já frequentei algumas igrejas. Eu também, eu sou passei curioso, várias, a gente vai eu também. conhecendo um pouco e, como eu disse, eu nunca fui muito... Até porque o homem falha. Muito, Deus não, mas o homem falha. E a gente não pode adorar o homem. Com certeza, a adoração é a ele, né? Então eu conheci algumas igrejas, mas eu tenho assim um carinho muito grande pelo pastor Hugo Schmidt, né? Pela pastora Nilce, que são da comunidade cristã de Lages. Sim, sim. Que foi ali que eu comecei, depois do meu retorno a essa vida mais evangélica, foi onde eu me encontrei, me senti muito bem acolhido. Sim. Então foi ali em 2022 que eu comecei a congregar aqui com a comunidade cristã de Lages. Sim. E sempre que estou em Lages, sempre que posso, vou lá, visito eles. Sim, pessoas grandiosas, queridas. E em Balneário Camboriú eu congrego lá com a IBC, que é a Igreja Batista Central, né? Então, sim, sim. Mas já conheci lá no que passado. É uma Igreja Batista fantástica, por Exatamente, sinal. é uma denominação mais, né, muito agradável, tem um carinho enorme lá pelo pastor Ciro. Sim. Mas já conheci no passado. Não fui ainda. No passado já conheci a Embaixada do Reino, sim. Já conheci a Luz da Vida, na Assembleia de Lages e na Assembleia de Balneário Camboriú. Sim, sim. Então já estive em outras igrejas. A Luz é canela de fogo. Reviver Itajaí, então Bola de Neve. Bola de Neve lá eu tive aqui. No meu passado, quando eu era adolescente, eu cheguei a alguns cultos da Bola de Neve, então eu sempre tive esse andar entre conhecer a palavra, e sempre gostei, sempre fui muito de buscar o conhecimento. E eu acho que foi importante essa construção para chegar onde hoje o Luiz chegou, né? Com certeza. Luiz, assim, como foi essa na virada de chave? Porque a gente sabe exatamente ali quem são nossos amigos, né? Com certeza. Porque há uma virada de chave, há uma história que aconteceu, um encontro com Cristo, porém tem um detalhe. Quem ficou com você? Eu posso te dizer que às vezes tem que ser tomadas decisões e para que você possa verdadeiramente viver uma vida em Cristo sem pecar, às vezes você tem que abrir mão de amizades, né? Eu sempre fui uma pessoa muito conhecida desde o tempo. Eu tive um programa na televisão, exatamente. Né? Programa na base com a Andressa Talon, tem um abraço para a Andressa. Vou passar para ela esse link para ela assistir, filha da Marisa Gum, a querida. Exato. Então eu sempre tive muito relacionamento desde o programa na base, Absolute, depois abrimos a Gráfica Expressa e foi indo essa caminhada empreendedora sempre dentro das associações empresariais. Acho que quando vocês estavam na base, eu estava fazendo o Cosmopolita. Exatamente. Na Nova Era. Na Nova Era TV com o Amigo Céu também. Sim. Depois fui para a Rede TV com o Roberto Amaral. Sim, e foi uma experiência incrível. Isso me proporcionou conhecer muita gente, muitos lugares. E então eu acabei, nesse período todo, eu posso te dizer que foram muitas experiências que eu vivi e para poder conhecer todos esses caminhares, todas essas igrejas. E hoje eu me senti bem, realmente, dizer que congrego lá na IBC. E as pessoas reconhecem, porque o que eu acho mais bonito na minha história, e vejo na sua isso, conversei muito com a Sila. Sila, um beijo, deixa eu mandar um beijo para a Sila Mara, quem não a conhece, a Sila Mara Paz. Fernandes, né? Porque é a esposa... Fernandes. E ela é casada com o Carlos, que é um promotor, né? Muito dedicado, e uma família linda. E ela que fez todo esse escopo aqui de a gente poder se encontrar, porque eu não tinha mais o teu contato. E a gente conversa muito, e ela disse, Neto, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu digo, o Espírito Santo vai dar um jeito. Sem dúvidas. E eu já tinha avisado para você, vai vir alguém, mas eu não posso falar ainda, né? E aí, falando ali, só para concluir o raciocínio, a gente acaba, às vezes, tendo que abrir mão de certas amizades para você conseguir ter esse caminhar, e isso não tem nada errado. Não deixo de falar com os meus amigos, mas às vezes aquela convivência, às vezes aquela vida de estar no mundo solteiro, a gente acaba tomando decisões de poder também
sabe, às vezes está mais conectado com o papai do céu, né? Exato. O Abba, pai, o cheiroso, o querido, você pode falar como quiser. Com certeza. Porque a oração, eu sempre digo para as pessoas, para de verborragicamente falar coisas, oh, Lorde, grandioso e tal. Ele não quer isso. Não. Ele quer uma intimidade contigo. Com certeza. O que eu ia te falar antes é que quando as pessoas olham na minha pessoa, e sei que na sua também, dizem assim, como você está diferente. Exato. E quando falam isso, quando você está diferente, a gente já automaticamente, no começo não, mas depois de um certo tempo você diz assim, estão me reconhecendo por Cristo, estão me reconhecendo pelo Espírito Santo. E isso nos enche mais ainda, né? Então, isso é fantástico. Eu acho que é de uma forma maravilhosa. Sem dúvidas. Maravilhosa. Então, sempre abro aqui no Pode Fé, quando era o Viva Bem também, nós tivemos testemunhos lindos, veio muitos pastores, muitos profetas, pessoas importantes, e o Pode Fé é trazer o testemunho que você está dando agora. Então, assim, transformou a sua vida, transformou a sua profissão, porque você sempre foi ligado a associações de empresários, como você falou, desde a CIL aqui, e a CDL, várias coisas, e o convite fica aqui para você ir na reunião de empreendedores da Mais de Cristo, que acontece toda segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês. Então já está convidado para nos visitar lá e venha participar. Mas assim, depois disso tudo, o que aconteceu? Carreira, como é que ficou? Não, eu te digo que eu atualmente, a gente já estou no segmento de gráfica e brindes desde meus 12 anos de idade. Nasci dentro de uma gráfica, então Exato. Desde muito cedo trabalho e continuo nesse segmento, nunca deixei de atuar. Continua nesse. Hoje a Gráfica Brindes Lages ela encerrou a atividade com a morte do fundador dela, né? Era empresa familiar, era da família, era dos meus pais. E então eu tô atualmente faço a parte comercial da empresa Brava Brindes e a gente atua nesse segmento aí. Então eu olhei a logo, tá linda, gente. Depois eu vou ver se ele vai me dar um spoiler aqui de mandar o catálogo pra gente mostrar. Eu vou deixar o catálogo físico ali para você conhecer, né? E fora disso, eu tenho também formação técnico em corretagem, então a minha história profissional ela é bem longa, teríamos horas para falar de muitos empreendimentos que eu já estive, mas além então de atuar comercialmente para esta empresa, né, eu tenho a empresa, que a minha empresa é a Premier Business Brasil, ela é uma empresa que eu abri lá em 2012 e ela é uma empresa foi a primeira empresa de Santa Catarina de multinegócio, é uma empresa de relacionamento comercial. Ai, bacana isso. E ela atua também no mercado imobiliário, então a gente trabalha com o quê? Compra e venda de empresas, aquisições, fusões de empresas. Agora, mais recentemente, a gente formatou parceria com o escritório jurídico para fazer a formatação de holding familiar, para sucessões familiares. Que eu acho extremamente interessante, as pessoas não têm a menor ideia do que é isso. Hoje eu vejo assim, eu passei por uma perda do meu pai, por um inventário, a gente sabe... Nossa, como é difícil, né? Quando vem o problema, a gente às vezes não sabe o caminho, e aí ele me deu um despertar de, poxa, quem sabe a gente possa ajudar outras pessoas não passarem por isso. Não passar por isso. Então hoje a gente atua desde compra e venda de imóveis, que é o princípio, mas também a gente faz essa proteção ao patrimônio familiar. Que a holding faz, né? Exatamente, que é o que a holding faz, e aí a gente tem essa eu passei pela mesma coisa, e quando eu vi, que eu acompanho, né, e vi falando sobre isso, e a Sila me mandou algumas coisas, eu disse, meu Deus, que lindo isso. Exato. Que isso é um mover de Cristo também. Você está protegendo outras pessoas. Sem dúvida. A gente sofreu muito, você sofreu muito, eu sofri muito. E ficam cicatrizes muito profundas. E tomar uma decisão e um posicionamento de proteger outras pessoas, quer dizer, eu amo o próximo. Sem dúvida. É simples assim. E cada vez mais, os tempos estão difíceis globalmente falando, e a gente não sabe. Então, se você pode, tem a condição de buscar uma assessoria jurídica, um bom trabalho, eu acho que é o caminho. Então, mas se não pode, também dá para ligar lá e conversar e ter uma... E tem uma novidade aqui, eu vou contar Então larga aí, olha aí. Tu é amigão da Sila Mara, vocês acho que estudaram junto. Eu sou amigo de vocês todos, da família, imagina, né? Assim. Mas a Sila também agora está atuando como corretora de imóveis, além de ser advogada, sabia, né? Só que eu não podia falar sem autorização. Não, ela também está atuando, até foi instiguei ela, provoquei, porque ela conhece todo mundo. Muito, falei, muito. Sila, por que não vem ser corretora, né? Então eu também tenho Cresci, ela também está entrando agora, está finalizando aí o processo de Cresci dela. E aí a ideia é justamente essa, nós podermos ajudar as pessoas que precisem
de um auxílio jurídico Sim. e que precisem, às vezes, comprar ou vender algum imóvel através de um relacionamento de extrema confiança, Exato. seriedade. E eu acho que o principal foco da Premier Business Brasil, ela é justamente network. Então, a gente usa o network, o relacionamento que foi maior, como eu disse, Sim. além do maior legado que meu pai deixa de honradez e caráter, bons princípios, é justamente amizades que ele construiu, as conexões que o seu Luiz Ademar Paes construiu ao longo dos seus quase 70 anos de vida. Sim. Hoje nos dão o respaldo de dizer, olha, eu tenho grandes amigos e muitos amigos que eram amigos deles, continuam sendo amigos meus. Nós fazemos jantares, encontros, alguns clientes que eu atendo são amigos do meu pai. E é um orgulho poder cultivar essa amizade e dizer que eu uso esta empresa nada mais do que uma empresa de multinegócios e relacionamentos comerciais. Eu achei assim, um network na prática mesmo. O escopo dela, da empresa em si, eu achei fantástico. Com certeza. Fantástico. Eu acho que é um timing aí que dá para ligar para muita gente. Sem dúvida. Que alguém que tá aí passando por alguma coisa, dá uma relaxada, ora um pouquinho, respira e procura eles. E aí, assim, Luiz, você faz tudo? Primeiro, eu não estou, né, não advogo, tenho a graduação no direito, não estou advogando, a Sila que sempre advogou, mas nós temos hoje um pool de empresas parceiras. Então, nós temos um escritório jurídico especializado em formatação de holding, nós temos hoje um escritório em Orlando, onde nós fazemos a parte de investimentos para brasileiros que queiram comprar o imóvel na Flórida, seja em Miami, em Orlando. Então, é um mercado muito promissor, está em pleno crescimento investidor brasileiro. E também agora estamos com uma via de mão dupla lá com um parceiro americano, que é trazer o americano para investir no litoral catarinense e também na Serra. Eu acho fantástico, porque é lindo, né? Exatamente. A Serra é maravilhosa, o litoral fantástico. E as pessoas precisam trazer investimentos de fora para que venham para o Brasil, né? E nós vivemos um momento muito favorável em Santa Catarina. No Brasil, muito embora tenhamos um governo aí que... Né, a gente não pode falar de governo, nosso governo é de Deus, mas embora o governo somos governados por homens. Nosso governo vem de Deus, mas embora nós tenhamos um governo que está um pouco perdido na economia, eu acredito e torço que as coisas vão bem neste país. Precisamos torcer, né? O Sul é um país à parte. Exato. Estive este final de semana, como a Sila te falou, numa convenção da ADONEP, uma convenção internacional da ADONEP no Rio de Janeiro, e lá conversamos com pessoas do mundo todo e principalmente de outros estados brasileiros, né? E quando falava, sou de Santa Catarina, sou lagiano, moro em Balneário Camboriú, as pessoas diziam, você mora num país à parte, um país lindo, paraíso, quero morar lá, quero me aposentar, Essa quero ADONEP foi no Rio, né? A ADONEP foi no Rio de Janeiro. Então, o que eu posso te dizer é que é um orgulho pra gente poder dizer que é serrano, lagiano, nascido nesta terra amada, e hoje moro em Balneário Camboriú, mas tenho negócio aqui, sempre que posso estou aqui, e né, pelo menos uma semana por mês, 2 eu estou por aqui. Então, é legal a gente poder dizer, é um orgulho poder dizer que nosso estado ele é um estado que chama atração para o investidor. E a Premier Business justamente vem para atender essa demanda de investidores, sejam que bacana, que bacana. Eu fico muito feliz porque amo a família de vocês. Exato. E tenho um relacionamento bom com todos, graças a Deus. E por esse testemunho já por si só já fala. E da Brava Brindes, é isso? Brava Brindes, isso. Porque eu olhei o catálogo muito rápido. A Sila, essa conversa que eu não pude abrir aqui, que ele está abrindo, da Sila ser corretora, nós ficamos falando no WhatsApp 1h30, mais ou menos. Ela dizia, Neto, porque não sei o que. Eu falei, Sila, você tem conhecimento, você é advogada, você é uma pessoa que tem conhecimento, teus irmãos também, o seu pai deixou um legado, vai, põe e faz uma brand de luxo, ainda brincamos. Exatamente. E aí acabou que tudo se fez, né? Tudo veio a calhar. E a Brava Brindes, ela mandou algumas coisas. Eu diria que são as cristocidências. Cristocidências, eu uso muito isso. Jesuicidência, cristocidência, tudo é Cristo. Eu digo, acrescentares Ramos Neto, eu coloco na Bíblia. Que verdade. Mas assim, quando ela me mandou, achei lindo. Legal. Tudo. Porque vocês já tinham um trabalho lindo aqui. Exato. Fantástico, porque eu até vou fazer um remember aqui, é do tempo do chaveirinho que a gente tinha, porque é aquele globalzinho, né? E começa tudo ali há muitos anos atrás. 1974, são 50 né? anos que o seu Luiz Ademar e a dona Tarsila iniciaram o trabalho neste segmento de brindes. Foram pioneiros no sul do Brasil, né? No sul. Talvez no Brasil, mas assim, eu diria que no sul eles foram as primeiras empresas de brindes. Sim. E hoje existem mais de 40 empresas que saíram de dentro da brinde, familiares e amigos, enfim, representantes. E aí vi o catálogo de vocês, fiquei fascinado. Porque assim, são coisas lindas. Exato. Designs fantásticos. E coisas também com materiais inusitados. Com certeza. Então assim,
nossa, aquilo me chamou a atenção no mesmo momento. Exato. Aí eu falei, Sila, manda alguma coisa, preciso conhecer como é que é e tal. Como é que surgiu, surgiu, claro, da família, Exato. como você disse. Mas tem materiais inusitados, tem designs muito inovadores. E eu acho que vocês vêm com um histórico, com um portfólio muito aberto. Não, sem dúvida. Você seguindo uma tendência global hoje, você sabe que o mercado é muito rápido. Então nós trabalhamos, digo, a família trabalhou por muitos anos nessa área que era gráfica, calendário de parede. Hoje dificilmente a pessoa quer colocar um calendário na sua parede, até mesmo o calendário de mesa vem reduzindo, a agenda quase foi para o celular, quase ninguém nada, mais. né? Então nós tivemos aí desde de 2016 foi uma virada. Foi quando eu fiz o Empretec, inclusive. Sim, foi uma virada sim. que eu tive de fazer Empretec. Então nós começamos a buscar um trabalho de inovar no setor de brindes, buscando fornecedores que fossem fornecedores que tivessem mais tecnologia, mais apelo visual para os produtos. Sim. E desde então a gente percebeu e conseguimos acompanhar rapidamente essa mudança do mercado, que saiu do brinde promocional para o presente corporativo. Exatamente. Hoje a pessoa não faz só uma canetinha com a logomarca para aqui não. Faz a caneta, ainda vende muito, é um produto que nós vendemos muito. Sim. Mas eu te digo que hoje o presente corporativo ele vai desde uma caneta até uma mala de viagem, uma caixa de som. Várias coisas, né? Tem kits de alimentos, tem vários. Não sei se o seu copo é então vamos mostrar. Vamos mostrar onde é que tá. Ficou fora. Nós pegamos, será que alguém pode depois trazer para nós ali? Pedimos pra gente ver. Porque ele chegou, eu tava gravando, eu olhei para cá, fui olhar para o tempo. Eu olhei o copo e falei, não, se for de lá, daí não deu. Tá lindo. E uma novidade muito bacana, além de toda essa tecnologia que a gente busca hoje, a Brava Brindes é uma empresa que possui personalização própria. Sim. Então, diferente da grande maioria dos concorrentes hoje, toda a parte de personalização, laser, serigrafia, silk screen, que é um cilíndrico, a parte de têxtil, a sublimação, DTF, UV. Tá aqui, olha aí, Miller, imagem TV, né? Daí vem com tudo. Olha aqui, olha que coisa linda. Não, dá uma olhada aqui, olha só. Exato. Design lindo, fantástico, tamanho, é um copo garrafa, eu vou dizer isso. Exatamente. Você explica do que é, como é que é. Então esse é um produto inclusive, coincidentemente é uma importação própria da Brava Brindes. Nós lançamos, eu estava falando ali das nossas novidades, são muitas. A gente tem buscado nas maiores feiras do mundo os melhores produtos, os melhores fabricantes, com cuidados ecológicos. A gente hoje tem uma linha de mais de 200 itens ecológicos. Falar sobre isso, isso é a pegada social e a pegada ecológica. Exatamente, hoje nós temos uma preocupação de que o produto seja certificado, que não tenha mão de obra escrava, que não tenha a utilização de materiais que são tóxicos, a gente tem todo esse cuidado. Então, são produtos muito fabricados na China, mas com certificações europeias, por isso que a gente tem esse cuidado. E o que é legal é que a gente está ligado nas tendências. Isso aqui é um lançamento exclusivo Brava Brindes, que está vindo em breve aqui. Nós lançamos aí agora uma marca que é uma loja, porque nós percebemos, sabe o que, né? O pessoal pegava o catálogo e dizia, poxa, eu achei lindo esse produto, mas aí tinha a quantidade mínima, porque no brinde tu tem, ou é 20, ou é 50, ou é 100 unidades, dependendo do produto. Mas eu quero comprar uma garrafa dessa para eu usar. E a gente percebia que tinha uma demanda de varejo, que estava suprimida, a gente não conseguia atender, porque para nós parar uma produção, às vezes para um produto era complicado. É muito difícil. E aí lançamos, agora entrou no ar dia 17/7, semana passada, o Brava Loja, que é um site www.bravaloja.com.br. Fala de novo. Vamos devagar. Vamos lá. bravaloja.com.br. Acessou lá, tá a loja, o e-commerce está lá. O e-commerce está lá. Hoje a gente está nos maiores marketplaces do Brasil, desde Mercado Livre, Amazon, Shopee e tantos outros. Sou obrigado a falar em frente, porque daí se ele disser não, daí não tem como. Estou usando copo, tá? Exato. Então, assim, Brava Brindes, ok, tá bom, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Providenciar um copo térmico merecedor da qualidade do teu podcast. Não que esse copo do Miller não seja ótimo. Maravilhoso, porque a Nani arruma sempre. Muito bem. Muito bem Aliás, arrumado. um abraço pro meu amigo Miller de longos anos. Querido, né? Me acolheu na recepção até você me chamar. Exato. Tivemos conversa, rimos e lembramos dos bons e velhos tempos. E é uma pessoa que tem todo esse estúdio que você tá aqui, tá olhando e você conhece vários, já teve programa de TV.
e sabe que isso aqui é uma preciosidade. Muito bem estruturado. Se Parabéns, as pessoas quiserem Imagem TV. venham para cá para Imagem TV. E é legal que ele estava comentando sobre disponibilizar o espaço para alugar por hora, só o equipamento por dia, por mês. Eu achei bem versátil a mecânica comercial da Imagem TV. E um abraço, Miller, aí, obrigado pela recepção, né? E voltando ali ao corporativo, porque o que eu acho mais interessante é isso, Luiz, assim, pegar a empresa, mudou o timing. Porque antes, como você falou, era uma agenda, uma caneta, Exato. Um chaveiro e assim por diante. Começou a passar para um copo, começou a passar para um kit, Exato. Começou a passar para uma caixa, para que esse colaborador recebesse no Natal, na Páscoa, assim que fosse, a data que fosse, ou o aniversário da empresa. Exato. E isso tem uma importância muito grande, né? Antigamente você percebia que o segmento de brindes ele trabalhava 3 meses por ano. Era outubro, novembro e dezembro, porque era o brinde do final do ano. E hoje nós temos percebido um aumento, a redução dessa periodicidade. Sazonal, né? Que ele era muito sazonal. Então hoje a gente percebe que Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, Dia do Trabalhador. Então nós temos diversos... Dia do Cristão, dia da secretária, Dia do corretor, Dia do motorista. Agora em julho teve o Dia do motorista. Então a gente percebe que as empresas elas passam a buscar fidelizar mais o seu colaborador através do endomarketing, onde elas utilizam o brinde, o presente corporativo, como uma ferramenta eficaz de valorização do colaborador, fidelização. Sem falar, claro, para a manutenção dos clientes e para a prospecção dos novos clientes. Com certeza. E agora, no pós-pandemia, a gente percebeu um aumento das feiras, que tinha dado aquela parada. E parou mesmo. E as feiras hoje estão uma loucura. Eu tive agora recente em duas feiras aí seguidas em junho e julho. E o que eu percebi é que tá todo mundo querendo participar das feiras. Esse calor humano, que bom. Que bom porque que voltou, estava mecanizando muitas visitas, estava se tornando muito via WhatsApp, ninguém queria receber ninguém. Muito meeting, muita reunião, eu sou muito analógico. Então, acho legal, virtual, estamos aqui hoje, graças a Deus. Exato, graças. Mas a vida real, ela demanda dessa energia humana, né? Dessa comunhão que a gente tem que ter com as pessoas e como é bom poder ser com bem certeza. acolhido. Já estou te pedindo autorização, claro, que a imagem será sua também. Mas a gente vai colocar ali o Brava Brindes, vai colocar tudo para que as pessoas achem. Sem dúvidas. E nem pensar. Agora eu preciso falar do que tem aqui paradinho, que é esse boné que vocês não estavam entendendo, que se chama Legendários. Eu já conheço alguma coisa, não participei ainda, mas é uma meta que eu tenho. Com certeza. Porque o evangelista Antônio Trentini veio, eu fui a Florianópolis num podcast que tem um estúdio lá e fizemos e ele participou. Que legal. Então eu quero que você conte. Bacana. O que é Legendários, porque você veio uniformizado. Uniformizado, né? Então, inclusive, o pessoal até perguntado por que né, o Luiz está de laranja ali, né? Legendário, totalmente uniformizado. Porque justamente, como eu disse, esse novo Luiz que vem se transformando, a gente vem sempre buscando se tornar pessoas melhores. Acho que o objetivo do ser humano é esta evolução e que bom que a gente pode evoluir. E essas viradas de chaves da minha vida foram acontecendo desde o episódio lá em 2023. Sim. Então, que acabou fazendo com que eu fosse buscando mais a esse Cristo e surgiu esse movimento que iniciou lá na Guatemala. Sim. Em 2015, né, com o Chepe, que foi a pessoa que teve essa visão de levar homens para a montanha, para ter um encontro com Deus, e iniciou em 2018 coisa linda isso, né? Um grupo de Balneário Camboriú, né, pastor Ricardo Bernardes, ele teve o convite do pastor Mike Abold de participar com 10 pessoas da igreja embaixada lá, na Guatemala, e desde 2018 iniciou. E foi crescendo esse movimento. Hoje tem mais de 60 mil legendários já participaram dos tops. E atinge países também, né? Vários países. Hoje está em 14, está indo para 17 países 17 já, né? E o objetivo é crescer muito, é um objetivo bem audacioso de chegar a 12 milhões de legendários até 2028. Chegaremos lá. Eu digo chegaremos porque vou estar nessa Você meta vai fazer aí. parte, espero poder servir lá no teu top, lá, servir como legendário, né? Sim, e todo mundo recebe um número. Uma curiosidade aqui é que todo legendário recebe um número que é a sua nova identidade. 64007? A minha é 64007. Eu participei do top 655, que foi no Vale Europeu, que é próximo de Blumenau. Sim. Foi agora em final de maio. Então, eu participei deste top, onde eu fui certificado para ser um legendário. Fui lá, subir a montanha. O que acontece lá? Sobe a montanha, você pode contar alguma coisa, claro, para não dar todo o spoiler do que é lá. Mas assim, o que acontece lá? Sobe-se a montanha e... Exatamente. O legendário ele surgiu justamente para resgatar este valor
que ao longo dos anos vem se perdendo, que é da masculinidade, Sim. justamente do sacerdócio do lar, daquele homem que exerce sobre do a sua profeta família. do lar, né? Ele é um sacerdote do lar, é o profeta do lar, que ele que constrói, é o baço forte, é o provedor. E se percebeu que ao longo dos últimos anos, isso infelizmente, essas modernidades, até mesmo as tecnologias, acabaram fazendo com que fosse perdendo alguns destes valores da sociedade em várias áreas. E um deles foi justamente essa promiscuidade do homem, essa promiscuidade de entrar na vida sexual, de não temer a Deus e mesmo música, mesmo estando em igreja, não quer dizer que a pessoa não está livre de ter problemas. Então, de estar em pecado, né? Então, essa visão do Tiago foi justamente essa, de trazer para a montanha homens que se tornarão legendários, que vão ter experiências únicas de conhecer o legendário 001, que é Jesus Cristo. Exatamente. Então, ele é o legendário maior. Ele é o primeiro homem que peregrinou por esta terra, levando o amor de Deus. E é por isso que ele é o legendário 001. E há provas ali dentro do legendários, nas quais, claro, inseridas de uma forma, vamos dizer, lúdica, entre aspas, que são bem difíceis, na verdade, e mexem com a psique, mexem com o espiritual, obviamente, principalmente, né? Porque o legendário número 1 é Cristo. Com certeza. Mas o homem precisa ser forjado ali. Com certeza. Né? E é forjado, não forjado. Você pode me falar agora. E o slogan, né? O grito de guerra é o Ahu, né? Porque o Ahu, né? Amor, honra e unidade. Que lindo. Então todo legendário busca amor, honra e unidade. Sim. Então nós vivemos unidade, nós damos a vida pelos nossos irmãos. Que lindo. Esse é o nosso slogan. Nossa, então a gente está ali para o amor a Jesus Cristo. Eu vi muito o movimento de vocês agora no Rio Grande do Sul. Exatamente. Vi muito isso, acompanhei muito de perto. Certeza. Claro que todo mundo se mobilizou, obviamente. Exato. Jamais seria o contrário. Seria o contrário, a gente ia ficar muito decepcionado. Com certeza. Mas o Legendários atuou muito fortemente ali. Com certeza. Muito forte. Muito fortemente. Posso te dizer que... Eu achei assim hoje fantástico. Já recebeu o Legendários através do Ricardo Bernardes, que é o presidente no Brasil do Legendários. Ele é de Balneário Camboriú, coincidentemente. Ele recebeu diversos prêmios dentro do Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul. Foi homenageado na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Por quê? Quando um irmão legendário que tinha feito o top pediu ajuda, e quando o irmão pede ajuda, a gente dá a vida pelos nossos irmãos. Então, foi criado da noite para o dia, numa videochamada, uma convocação para quem pudesse ir. Então, foi criado turnos, de pessoa ficava ali durante 72 horas servindo, e foi trocando esses turnos. Então, quando o legendário chegou, no se deparou com uma situação catastrófica, com pessoas sendo horrível, né? Mulheres sendo abusadas em abrigos, Exato. Crianças sendo abusadas em abrigos. Que é uma coisa fora do normal. Já estava uma catástrofe. Exato. De dimensões que nem temos ainda. Nós vemos o que a mídia fala, mas a realidade local multiplica por muitas vezes a gravidade. Muitas vezes. Ainda acontece esse tipo de coisa. Com certeza. Aí a gente pensa assim... Revoltante. Jesus, vai para Jesus, ora, sem dúvidas. Porque não tem cabimento. Com certeza. Não tem cabimento. Não tem cabimento. E de forma muito rápida o pessoal agiu, montou dentro da... Abrigos separados, né? Montaram abrigos separados, colocaram as crianças que muitos pais, quando a água subiu, não conseguiram encontrar os seus pais. Às vezes aconteceu o pai está no lado da cidade, o filho numa creche, foram para uma creche sem pai e mãe, até descobrir, sem comunicação, virou caos, se instalou o caos, não tinha como carregar celular. Então imagina, virou caos. Então o legendário chegou, montou dentro da Universidade da Ubra lá um QG, separou os abrigos, protegeu órfãos, que estavam órfãos naquele momento. Protegeu as mulheres, assim, histórias absurdas. Se for para contar, chega a ser triste, chega a ser repugnante contar o que o Legendários vivenciou lá. Então, ali foi como... E até hoje ainda está atuando, ajudando. Depois foi montada a Operação Asas, ali no aeroporto Costa Esmeralda. Sim, eu vi. Itapema. Então, o Legendários também ajudou na separação, destinação das doações, e foram muitas. Aí você vê ali... Quão lindo é a união da sociedade civil organizada, né? Os empresários. Foi assim uma mobilização que eu nunca tinha visto na minha vida, e isso que é aquela história, né? É o amor de Cristo em andamento. Exato, né? Que é o que tu está falando agora. A sociedade civil. Exatamente. Porque assim, temos que parar. Exato. Quem nos governa é Deus, não são homens. Exato. Primeiro.
Segundo, temos que parar com paternalismo. Exato. Não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Nós precisamos agir. Exato. Nós precisamos nos mover em Cristo pela palavra e ali, neste momento, fazermos algo. Com certeza. Por isso que um dos slogans é viva uma vida digna de ser contada. Exatamente. Porque o que nós deixamos é este legado. É o legado exato. que nós deixamos para a sociedade, para gerações futuras, para a nossa família, para os nossos filhos. E por isso que eu tenho orgulho em dizer que eu sou legendário. Sim. E foi uma virada de chave ainda maior na minha Eu ainda vida. não tive, gente, vou ter, porque já tive convite, tá? Agora estou tendo spoiler dele aqui. Olha, o que você quiser e fala, continua falando. Eu lembrei de uma frase muito bacana que ela fala assim, nós somos homens inquebrantáveis, né, perante Deus, Sim. mas somos inquebrantáveis pro pecado, né? Então, Exato. porque nós inquebrantados no pecado e quebrantados somente para Deus, né? Para Deus, porque para Deus. é tudo por Ele, para a glória dele, para a graça dele, né? Então, Exato. assim, posso te dizer que quem tiver a oportunidade, Neto, assim como eu quero muito poder vê-lo lá no Não, Legendários, se Deus quiser. hoje ele está estarei. crescendo no mundo Sim. todo, na América Latina toda, muito rapidamente. Hoje, para você ter uma ideia, a última inscrição para o top, que acontece final de agosto, ficou 2 meses por causa do inverno sem, no Vale Europeu, tem outras cidades acontecendo, Sim, mas no sim. Vale Europeu, que é na região de Balneário, em 10 minutos se esgotou as 320 Não deu tempo, vagas. gente. Quando é que é o próximo? E vai abrir agora, nos próximos dias, o top, que eu não recordo o número dele, mas será no feriadão de setembro, ali dia 5, Sei. 6, 7, 8 de São setembro. 4 dias, São né? 72 horas 72 de top que horas. você sobe a montanha. Sim. Então, provavelmente, quando abrir, vai acabar muito rápido. Então, a gente até pede para quem os amigos que queiram participar, nos contate para a gente ficar Sim. atento. Quando sair o link de inscrição, a gente já, na hora, avisa. E tem que ser muito rápido. Eu tentei participar em uma outra ocasião, não consegui me inscrever. E aí, tentei na outra vez, também não consegui, até que, por Se dermos ali... Cristocidência, Sim. abriu 50 vagas adicionais. E aí, um amigo me ligou na hora. A primeira vez ele mandou, estava no culto, eu não consegui ver. Ele me ligou, Sim. na Luiz, corre que abriu 50 vagas. E, cara, e agora? Eu entrei naquele momento, era num domingo à noite, consegui me inscrever e foi uma virada de chaves. Lembrando que Legendários é muito fácil. Vai no Exatamente. Instagram, digita Legendários, Legendários, já vai aparecer na Legendários hora, né? Brasil Oficial. E a cor é laranja. A cor é laranja, Você né? já vai saber o que Esse é. é o nosso uniforme aqui, ainda tem que colar meu pet aqui do meu top e Sim. do Vale Europeu, mas assim, foram corridos os últimos meses, Deus tem sido abundante na minha vida, tanto em projetos pessoais, quanto em projetos profissionais. E vem mais projetos E aí, vem mais. porque eu em off depois vou te falar de um outro. Que legal. Temos um Não, projeto eu não aí. posso deixar de falar, estamos com o nosso tempo quase, né? Não, Eu temos sei tempo como ainda, tá nosso fica tempo, tranquilo. fico preocupado porque a gente tem que Não, seguir regras, qualquer né? coisa eles gritam ali. Sou convidado, mas outra história bacana, além do Legendários, que é um incrível movimento que Sim. está crescendo muito. Tivemos agora o Congresso de Testosterona, que foi incrível, em Balneário Camboriú. com Eu os- ouvi falar, mas eu não tenho ideia. tivemos, para ter uma ideia, alguns dos legendários recentes que podemos dizer que são popularmente Sim. conhecidos. O Paulo Vieira, que é, né, da Febracis, ele Sim, fez. sim. Ele, temos o Nathanael Knaben, que é um judeu que fez, e ele, assim, ele fala do Legendários com tanto amor. Sim. O Thiago Nigro, que é do mercado de investimentos. Maravilhoso, sim. Agora o Júlio, aquele famoso ator global aí que Sim. participou e conta a história de vida. E tantos outros, seria ali vendo, que são muitas pessoas que estão fazendo e estão muitos. assim cantando pelo movimento. Mas voltando a essa história que eu não pude deixar de falar, eu vivi Sim. uma experiência. Eu gostaria de trazer aqui também mais Então, uma experiência com traz, Deus. ah, Já por que o favor. tema é pó de fé, Por favor, vamos falar de por fé, favor. né? Eu tive a oportunidade de 40 dias antes de completar os meus 40 anos, através de uma pessoa que eu conheci muito carinhosa, que é a minha nutricionista. Sim. Ela me desafiou a fazer um desafio junto com ela de 40 dias de fé e oração. Sim, Então, eu aprendi nestes 40 dias que antecederam o meu aniversário. sim. Então, eu iniciei lá em abril e concluí dia 27 de maio, quando eu completei os meus 40 anos. Um desafio através de um livro, de uma autora chamada Selen Giacomelli. Ela é pastora na Bola de Neve. Sim, sim. Então, o nome do livro é 40 dias, comer, jejuar, orar. Comer, jejuar, orar. É um título... Que é ao contrário do título do filme, Comer, Exatamente. Rezar e Amar. Comer, rezar e amar é comer, orar, jejuar e orar. Comer, Porque o jejum jejuar, é orar. muito importante, né? Muito importante. Então, eu aprendi neste período de 40 dias o que era o poder do jejum, né? É fantástico. E assim digo para todas as pessoas que querem ter a experiência mais íntima, independente se é convertido ou não. E eu nem tô aqui para falar de religiosidade, Não para falar de estamos Deus, muito porque pelo contrário. Eu acho que quando você confia em Deus, não importa a religião, importa Exato. que você tenha intimidade com o Pai.
Claro que existe um procedimento de você Sim, batizar para você sim, poder, mas sim. aí é uma questão que É daria um outra. pó de fé só para falar disso. Mas quando você tem essas experiências de jejuar, quando você enfraquece tua alma, teu corpo, Exatamente, é você sobre isso. começa a fortalecer o teu espírito. Muito. E eu vivi experiências, poderia dizer, surreais. Assim, surreais que eu digo reais ao mundo de Deus, Exato. surreais ao mundo dos Ao mundo homens. dos homens. De ter realmente essa conversa franca e aberta, de ter orientação, de ter direcionamento. Sim. Mas só acontece quando você se posiciona perante o reino. Não existe outra forma, Exato. porque eu tenho jejuado, eu não faço intermitente, mas faço regular, assim, e mudou completamente a minha qualidade cerebral, vamos dizer assim, Sim. porque isso você respira melhor, você pensa muito mais claramente, porque o Espírito Santo está agindo em você. Com certeza. Então, tudo muda, o corpo desintoxica. Com certeza. Por isso, tem que fazer com um nutricionista e um médico, sempre lembrando que quem toma remédios e alguma coisa que seja prescrita aí previamente ou que seja dependente de algum medicamento por uma doença, tem que ter cuidado. Precisa ter cuidado. Então, assim, o jejum é fantástico. É o maior alcance com Cristo que você vai ter. Com certeza. E eu comecei nessa de fazer o intermitente para a saúde, porque há uma comprovação hoje já científica da qualidade de vida. Muito. Reoxigenação, né? Cerebral. São diversos fatores que beneficiam a tua saúde, só o jejum intermitente. Mas quando você atribui o jejum ao espiritual, e eu vou te dizer, eu vinha fazendo intermitente e chegava na barreira das 12 horas, 13, 14 horas, dava dor de cabeça, mal-estar, cansaço, aí você acabava comendo mais por compulsão. Sim. Então, quando eu comecei a colocar o espiritual, eu passei a entender que na graça de Deus, o jejum espiritual me permitiu ficar 40 horas jejuando. Sim. Então eu já fiquei por 40 horas jejuando. Hoje eu faço jejum semanal, pelo menos um semanal de 24. Eu também. Eu tô fazendo hoje para poder vir no programa. Fiz um jejum de 20 horas, eu quebrei ele agora antes de vir para cá comer uma maçã. Dica da nutricionista. Sim. Eu vou deixar aqui, né? O Instagram dela sim. É Samantha com TH Clays. Se escreve Clays, né? Sim. E deixo também aqui uma dica pro nosso ouvinte aqui do Pó de Fé, que comece a seguir o Luciano Subirá. Ele é incrível, esteve em Lages há poucos dias. Sim, esteve mesmo. Ele tem um livro que ele escreveu recentemente com um médico que é especializado também na parte corporal e viva até os 120 anos. Eu não sei bem o tema do livro, mas viva. É fantástico. Uma vida até os 120 anos. Porque ele tinha um sobrepeso. Sim. E aí ele conta essa transformação através de Cristo, obviamente. Com certeza. E aí ele explica a inflamação por vias de açúcar, de farináceos, farinha branca, parari, mas isso tudo ligado ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo, sem dúvida. É pelo Espírito Santo. Então, assim, o livro dele é fantástico. Ele tem várias obras e recomendo, assim, para quem quer iniciar o jejum, começar a segui-lo no Instagram. Ele tem audiobook. Tem audiobooks, tem vários conteúdos hoje gratuitos, não precisa comprar. Exato. E tem vários, eu tenho vários mentores espirituais, gosto muito também do Thiago Brunet, é uma das pessoas que eu tenho um carinho, sigo. Tem várias outras linhas, mas o que eu posso te dizer, assim, com experiência própria, que eu tive após esse período de jejum espiritual, intermitente, buscando mais a Deus, eu eliminei 8 quilos e posso te dizer que a minha vida é outra hoje. A minha comunhão com Deus é maior. É maior. A minha disposição é melhor. Eu vejo a minha também. A minha atividade profissional melhorou. Tudo melhor. E são coisas básicas que todos nós podemos fazer. Que é, inicialmente, hidratar-se melhor. Exato. Nós não nos hidratamos o suficiente. Aqui minha garrafa de água. Olha a garrafa da Brava aí. Estou me hidratando, pelo menos, a conta é 0,35 a cada quilo. Então, no meu caso, dá em torno de 3 litros de água por dia, aproximadamente. Um pouco mais. Então, tento, nem sempre eu consigo, às vezes a gente falha, mas ainda mais nos dias mais frios, quando a gente tenta. Tomar água é imprescindível. Sim. Sono reparador, no mínimo 8 horas diárias. Mínimo. Você percebe nitidamente a tua qualidade. Sim. Atividade física regular, pelo menos 3 vezes na semana, no mínimo, já é muito bom. No mínimo. Mas se puder todo dia, melhor ainda. Eu faço todo dia. Alimentação, nós não precisamos comer tanto quanto comemos. A gente aprende a comer menos e ver quanto você se desinflama, quanto não precisa do açúcar, não precisa das farinhas, você começa a entender e desintoxica, teu corpo melhora, tudo melhora. O intestino melhora, as pessoas estão com doenças intestinais gravíssimas. O câncer está aí. O número eu sempre digo assim, você basta perceber o número do aumento de pessoas com incidência de câncer nos últimos anos. Sim. No meu entendimento, além do
espiritual e mental, mas eu vejo que o alimentar é o que mais está tá. gerando a industrialização do alimento. Exato. Mais gera desencadeamento de tumores nas pessoas. E aí, por que você vai sofrer se você pode fazer coisas básicas? Que não custa caro. Tomar água não custa nada, você pode tomar da torneira. Aqui a água de Lages é muito boa, por exemplo. E se a água da tua cidade não é tão boa, como lá em Moraes, compra água mineral. Sim. Mas não deixa de tomar água, não deixa de fazer atividade física. E claro, e por último, e não menos importante, eu diria que é o quinto e mais importante, talvez, é ter o teu momento espiritual com o papai. Você ler a palavra, você poder ter o teu momento. Mas não é um momento, aquela com pressa, vou ler a Bíblia porque eu... Não. É você desligar do mundo, coloca o teu celular no modo avião, no máximo põe ali um louvor para ouvir. E você tem aquele momento de comunhão com Deus. É 15 minutos, é 20, no teu tempo, é 15, é 10, é 20, é 1 hora, se você pode, é 2 horas. Não importa o tempo, mas tire um tempo precioso para ler a Bíblia. É o manual da vida. Tudo está na Bíblia. Ela explica tudo, desde o financeiro ao familiar, a como cuidar do templo, que é o seu corpo. É o templo sagrado, do Espírito Santo. Então, assim, tudo está ali. Exato. Consulta ali. Exatamente. É o manual do fabricante, não compra um carro. Tem um carro, você lê lá o manual para entender uma luz, o que pisca, o que não pisca, como é que funciona, como é que abastece. A Bíblia tem tudo. E eu olho para trás e digo, como eu poderia ter sofrido tanto menos na minha vida se eu tivesse conhecido? E não precisa você fazer grandes leituras, grandes estudos. Começa pelo básico. Não, eu tenho preguiça de ler muito, ou eu não sei ler, ou eu não consigo entender. Pega uma versão mais atualizada, se for o caso, não é o recomendado, mas busca uma versão que você entenda, às vezes, ou fica com o dicionário do lado para você ler alguma palavra. Tem dicionários... com a Bíblia de estudo, que Bíblia tem de várias. estudo, mas leia a Bíblia, porque está tudo ali. E digo assim, começa pelo Provérbios. Provérbios de Salomão, você que está nos olhando. Se você lê o Provérbios de Salomão, e são só 31 provérbios, você pode começar dia 1º agora de agosto, ou setembro. Olha, um timing para... E você todo dia lê um... Eu fiz isso. No mês de junho, todos os dias eu li. Consegui essa dica. Eu segui lendo os Salmos de Salomão, e claro, não é todos de Salomão, os provérbios, desculpa. E quão sábio foi Salomão e nos ensinou, mesmo ele tendo sido... Exato. E ele morreu no final da vida, errando, pecando, entendendo, mas ele deixou escrito algo sábio para nós, que é condutas de como falar menos, agir melhor, ter caráter, ter princípios. E aí depois também você pode ir nos Salmos. Salmos é lindo, você pega do Salmo 1 ao 125, são histórias lindas da vivência de Cristo. E depois você começa a ler o Evangelho de João, de Marcos, de Lucas, você vai entendendo, e você vai tendo aquele apetite, né? Tu deve estar vivendo essa experiência. Muito. Você quer ler mais, você quer devorar a Bíblia. É muito pouco, parece muito pouco. Eu quero muito mais. A pastora falou, eu sinto aquele abismo, mas um abismo bom, que precisa ser preenchido pela palavra, pelo Espírito Santo. Então, assim, aquela fome de saber, né? Exato. O tempo todo. E querendo louvar, adorar, jejuar e participar dessa intimidade com Ele. Com certeza. Que sem intimidade com Ele, sem posicionamento, não existe. Não tem como. Procure ler a palavra. Não importa qual igreja você frequenta. Exato. Mais frequente Esqueça a placa. Exatamente. Mas às vezes tem algum familiar que frequenta alguma das igrejas, não importa a denominação, e nem vou dizer se é católica, se é evangélica. Sim. Defendo aqui, claro, a minha posição como cristão protestante. Você também vai defender naturalmente. Cada um vai olhar para isso. Mas independente da placa da tua igreja, do pastor que está à frente dela, vá pelo Espírito Santo, vá por Deus. Exato. Vá lá e entenda realmente que a vida em comunidade, ela é necessária. Exato. Porque quando você é uma ovelha sozinha, e aí vem a unidade do legendário, você é uma presa fácil para o inimigo, e o inimigo ataca. Muito fácil. Quando você é um rebanho, você tem um pastoreamento desse rebanho, você começa a perceber que estar em comunidade vai além de buscar a palavra, vai viver em comunidade, essa irmandade que posso dizer que ela é incrível. Nós estamos aqui porque temos pastores, né? Com certeza. Porque se não tivéssemos, estaríamos presas fáceis. Com certeza. Né? Então, eu sempre digo para as pessoas, o Pode Fé foi criado, Luísa, assim, por um mover de uma ação social. A gente não abriu ainda muito o que é, porque ainda está sendo criada, mas foi o Espírito Santo que me entregou isso e eu farei. Que legal. Seja o que tiver que acontecer, com quem tiver que ser, vai sair. Legal. Porque o podcast não foi criado, começou como Viva Bem, ele ia ser fitness, já venho dizendo para vocês sempre, ele ia ser fitness e ele foi mudado uma semana antes. Mudamos tudo, parou tudo,
que o Espírito Santo veio para mim e falou, não vai dar certo. Legal. Ou você segue esse caminho, ou não vai dar. E aí eu mudei, passou pelo Viva Bem, foi ótimo, mas agora é Pode Fé. O Pode Fé, porque ele disse, agora está na hora de virar outra chave. E as pessoas, você é louco, vai mudar tudo, tá? Eu sou louco por Jesus. Com certeza. Eu obedeço. E o que eu percebo sobre isso é que a gente vive num mundo de muitos julgamentos. Então, eu tive uma experiência há poucos dias de gravar um vídeo no meu Instagram pessoal. Meu Instagram é fechado, mas tenho lá 3.800 seguidores. Então, eu gravei um vídeo falando sobre essa minha experiência com Deus. Ao mesmo tempo que a gente recebe críticas, recebe elogios. E se você começar a se preocupar com o que o mundo fala do teu posicionamento, você não vai viver em igreja, não vai viver em comunidade, você vai se isolar. Porque se tem uma coisa que incomoda as pessoas, às vezes é você tá fazendo algo diferente do que todo mundo faz. Que todo mundo vive uma vida meio... esse é o caminho, tem que ser assim, a regra é essa. E eu digo, não é. A regra é você estar bem. E é você ter o discernimento de ouvir a voz de Deus para te direcionar para algo maior. E te parabenizo muito pelo teu posicionamento. Imagina. Te conheço há muitos anos, fico feliz em saber que você está vivendo esta nova fase de se conhecer melhor, de conhecer a Cristo, o seu amor, a sua essência. E o que a gente pode deixar aqui para os telespectadores do Podfé, os ouvintes do Podfé, quem está nos vendo ou ouvindo, né? Porque também o podcast tem disso. Ouve e vê, e ouve e vê ao mesmo tempo. Sim. Então, até eu gosto muito do Brunecast, lá eu ouço toda terça-feira, eu fico esperando um episódio novo. Então, às vezes eu assisto, às vezes eu só ouço no carro. Quando dá, a gente assiste. Mas é justamente esta mensagem, de que você deve viver uma vida plena e abundante, segundo a vontade boa, justa e agradável que vem de Deus. Sempre bondade. A vontade perfeita de Deus e agradável de Deus. Boa, perfeita e agradável que vem de Deus. Pronto, é simples. Por isso que nós temos que nos posicionar. Parabéns. Eu quero que você... Muito obrigado, te agradeço. Mas assim, eu agradeço imensamente a você e a Cila por esse mover de chegar aqui. Porque essa história, esse testemunho, na verdade, seu, num segundo episódio, você me dá essa honra de vir até aqui, de falar tudo que você falou, que é extremamente importante. Eu estou me sentindo assim, Deus, estou no caminho certo. E isso para mim foi muito importante. Muito importante. Então, assim, obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém, sempre. Obrigado. Manda beijo para mãe, aqui, né? irmã, para todo mundo, que moveu todo mundo aí. Com certeza. Mas teremos mais conversas. Sem dúvidas. Vamos deixar mais uma vez onde se acha o e-commerce. Então, nosso e-commerce é o www.bravaloja.com.br. Além do site, você pode comprar pela plataforma do site, também as plataformas de marketplace. Sim. O Instagram é Brava Loja Oficial, né? @BravaLojaOficial. E para o mercado corporativo, para os empresários, profissionais liberais que queiram comprar os brindes personalizados para seus negócios, é Brava Brindes, @BravaBrindes, e o site é bravabrindes.com.br. Em breve teremos novidades internacionais chegando, olha aí. mas a gente ainda está nos planos de Deus. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui para você. E a Premier Business é uma empresa que ela está sendo toda reestruturada, porque foi também um incômodo do Espírito Santo de reativar esta empresa. Ela é consagrada desde 2012, quando eu abri ela a Deus, desde aquela época, mas agora a gente está reconstruindo o nosso Instagram, que vai ser o Premier Business Brasil, e o site também está no ar, mas está sendo todo reconstruído, premierbusinessbrasil.com.br. Então, a gente coloca à disposição esta empresa que atua nestes segmentos de compra e venda de imóveis, blindagem patrimonial. Claro, também, que eu acho importante. E comércio exterior, que daí através do meu mano lá do Marcos Tarcísio, tem a H7 Trading, que hoje é uma empresa referência no segmento de comércio exterior, importação e exportação. E a gente trabalha nessa parceria aí de realmente fazer com que os mercados internacionais se aproximem do Brasil. E fico muito feliz, Neto, mais uma vez, assim, de estar aqui contigo. Imagina, eu que estou não só para vender os meus negócios. Eu falo assim, não. Não existe nenhum negócio, não existe uma família, não existiria nada, nem este estúdio, sem a vontade do Pai. E que bom poder saber disso. E o vender, eu sempre falo aqui no Podfé e falava no Viva Bem, cristão com cristão. E não é que eu estou fazendo um nicho e retirando. Quando eu trago uma pessoa que não é para evangelizá-la. Exato. É para que ela conheça Cristo. Exato. Então, essa pessoa que está ouvindo agora, que está vendo as palavras que você tem proferido até então, está sendo tocada de uma forma diferente pelo Espírito Santo. E se você ainda não se entregou a Cristo, ainda há tempo, mas há pouco tempo.
porque ele está chegando. Sim, então corre, faz como o Luiz, faz como eu, se entrega a Cristo, se prostra na cruz, confessa seus pecados, pega a sua e segue. Com certeza. E a gente volta no próximo episódio com mais testemunhos, com certeza. Falando dos nossos colaboradores e destaques, clica lá, Pode Fé Podcast, você vai achar todos lá e vai ter toda a informação que o Luiz falou aqui. A gente se despede agora porque daqui a pouco mais já tem um terceiro episódio e um quarto aí já programado e o Pode Fé continua. Um beijo para vocês e até mais.